Que o seu dia e a sua semana sejam ricamente abençoados. Seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar num texto que é pura imagem, puro simbolismo, sabe? Um daqueles que uma vez que se lê, fica na mente. É o capítulo 24 do livro de Jeremias, e para nos ajudar a navegar por aqui, temos o texto bíblico na Nova Almeida atualizada e vamos nos apoiar bastante no comentário de Charles R. Dyer. O nosso papo hoje é para tentar entender o que significa essa visão dos 2 cestos de figos e por que essa mensagem, que parece simples, caiu como uma bomba sobre o povo de Judá naquela época. E era uma época de caos absoluto. A nação estava, nossa, ferida, dividida. Entender essa visão é entender como Deus via a situação. E a perspectiva dele era radicalmente diferente da de todo mundo. Exato. Ok. Vamos desvendar isso. Para começar, o cenário é fundamental. A gente precisa se transportar para Jerusalém, ali por volta de 597 a.C. A poeira da primeira grande deportação para a Babilônia, sabe, ainda estava no ar. Nabucodonosor, o grande imperador, tinha acabado de levar cativos o rei Jeconias, que também chamavam de Joaquim, e junto com ele a nata da sociedade. As autoridades, os melhores artesãos. Os ferreiros. Basicamente a elite pensante e produtiva, né? Exato. A cidade ficou sem eles. E no lugar de Jeconias, Nabucodonosor instalou um rei fantoche, o Zedequias. Então imagina a confusão na cabeça do povo que ficou. Eles olhavam ao redor e pensavam, ufa, escapamos. Nós somos os sortudos, os que Deus protegeu. Aqueles que foram para a Babilônia são os amaldiçoados, os punidos. Essa era a lógica humana, certo? A interpretação óbvia dos fatos. Sim. A pergunta que pairava no ar era: Deus está do nosso lado, os que ficamos, ou do lado deles, os exilados? E é nesse clima de incerteza e de uma falsa segurança que Deus dá a Jeremias essa visão. E ela é incrivelmente visual. Ele vê 2 cestos de figos. E tem um detalhe importante sobre onde eles estão: posicionados diante do templo do Senhor. Por que essa localização é tão específica? Essa é uma observação crucial e o comentário de Charles Dyer nos dá a chave aqui. Para qualquer israelita daquela época, ver cestos diante do templo evocaria, assim, imediatamente, a cerimônia da oferta dos primeiros frutos. Aquela descrita lá em Deuteronômio. Era um ritual de gratidão, né? Certo. O agricultor trazia o melhor da sua colheita, os primeiros e melhores frutos, e oferecia a Deus. Era um ato de devoção, de reconhecimento. Então, desde o começo, a visão está usando a linguagem de uma oferta. O que é aceitável a Deus e o que não é. O cenário está montado para uma avaliação divina, e a diferença entre o conteúdo dos cestos não é sutil. É um contraste brutal. O primeiro cesto, Jeremias descreve, tinha figos muito bons, como os que amadurecem primeiro. A gente pode imaginar, né? A primeira safra, os mais doces, suculentos. Exato. A oferta perfeita. Em outras partes dos profetas, como em Oséias e em Isaías, os figos temporãos são usados como uma metáfora para algo precioso, o início de algo bom que Deus se agrada em encontrar no povo dele. Era o tipo de presente que se dá com orgulho. Mas o outro cesto... Nossa, a descrição é quase nojenta. Figos muito ruins. E o texto faz questão de enfatizar. Tão ruins que não se podiam comer. Exato. Não eram figos de segunda categoria. Eram lixo. Intragáveis. Podres. E isso também tem um paralelo profético. O que é fascinante aqui é que Dyer nos lembra de como, lá no livro de Malaquias, Deus repreende duramente o povo. Por quê? Porque eles traziam animais defeituosos, cegos, doentes como sacrifício. Era um insulto. Esses figos ruins são o equivalente disso. Uma oferta corrompida, um símbolo de algo que Deus rejeita de forma categórica. Visceral. Então a visão estabelece, sem deixar dúvida, uma divisão absoluta. Sim, de um lado, o que é valioso e aceitável, do outro, o que é inútil e repulsivo. Ok, a imagem é poderosa e clara. Temos o bom e o péssimo. É aqui que fica realmente interessante, a interpretação.
Nossa intuição, assim como a do povo da época, levaria a gente a pensar que os bons são os que ficaram em Jerusalém, certo? No templo, com o rei. Mas a revelação de Deus vira essa lógica de cabeça para baixo, não é? Vira completamente. É uma inversão total. E para o choque de todos, Deus aponta para o grupo que todo mundo considerava amaldiçoado, perdido, abandonado. Ele diz a Jeremias: assim como se olham estes figos bons, assim olharei favoravelmente para os exilados de Judá. Uau! Os figos bons, a esperança, o futuro, eram os cativos na Babilônia. Espera um pouco. Isso é muito difícil de processar. Então, o ato de ser julgado, derrotado, deportado, era, na verdade, um sinal do favor de Deus. Como alguém naquela época poderia ouvir isso e não pensar que era, sei lá, uma piada cruel ou um paradoxo sem sentido? É um paradoxo divino. O que parecia ser a punição final era, na verdade, um ato de preservação. Deus estava dizendo que a aparente segurança de Jerusalém era uma ilusão. A cidade estava espiritualmente morta, moralmente corrupta e caminhando a passos largos para a destruição completa, que aconteceria uns 11 anos depois. Então, ficar ali... Ficar ali era como ficar a bordo de um navio que já estava afundando. O exílio, por mais doloroso que fosse, era o bote salva-vidas. Deus estava arrancando um grupo à força do epicentro da destruição para poder replantá-lo em outro lugar. E o que me chama a atenção é que Deus não diz apenas eles são os bons. Ele anexa a essa declaração uma série de promessas que são, na prática, um plano completo. Um plano de reconstrução nacional e espiritual, tudo concentrado ali nos versículos 5 a 7. Sim, é um pacote de redenção. Primeiro, a promessa de cuidado. Olharei para eles favoravelmente. No meio de uma terra pagã, os olhos de Deus estariam sobre eles. Certo. Segundo, a promessa de retorno, de restauração geográfica. E os trarei de volta a esta terra. Terceiro, uma promessa de reconstrução e permanência. Eu os edificarei e não os destruirei. Eu os plantarei e não os arrancarei. É uma linguagem de recomeço. De criação, de um novo começo. Exato. E por fim vem a promessa mais profunda de todas, que vai ao cerne do problema de Israel. Não é só sobre voltar para a terra, mas sobre voltar para Deus. Ele diz: eu lhes darei um coração para que me conheçam. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. E essa promessa de um novo coração é um dos temas mais revolucionários da teologia profética. Deus está diagnosticando o problema real. A questão de Israel nunca foi primariamente militar ou política. Era uma cardiopatia espiritual. Uma teimosia. Uma teimosia, uma incapacidade de amar e obedecer a Deus de forma genuína. E aqui, Deus não promete só dar novas leis ou novos líderes. Ele promete fazer uma cirurgia espiritual, um transplante de coração. Ele mesmo vai mudar a disposição interior do seu povo. Para que eles pudessem finalmente ter um relacionamento verdadeiro com eles. Exatamente. E essa promessa, ela se cumpriu de imediato. O comentário de Dyer toca nesse ponto, de como essas profecias muitas vezes têm camadas. Sim, e se conectarmos isso ao panorama geral, essa é uma perspectiva crucial para entender a profecia bíblica. Dyer aponta que, sim, um remanescente de fato retornou da Babilônia décadas depois, liderado por figuras como Zorobabel, Esdras, Neemias. Eles reconstruíram o templo, os muros. Então houve um cumprimento parcial. Um cumprimento parcial, histórico. Contudo, eles nunca experimentaram a plenitude dessa comunhão. A nação continuou a tropeçar, a ser dominada por outras potências. Dyer sugere, então, que a promessa tem um cumprimento final, mais grandioso, que ainda está no futuro, apontando para o tempo em que a nação de Israel como um todo se voltará para o seu Messias no início do que a teologia chama de reino milenar. Me entendi. Isso nos ensina que o exílio, aquele ato de julgamento severo, continha a semente de uma renovação espiritual cujos frutos se estendem por toda a história. Fascinante. Então, se os exilados, os sofredores, eram a esperança e o futuro, o que nos resta? A outra metade da visão. O que acontece com a elite que ficou em Jerusalém, com o rei Zedequias
E com aqueles que, em vez de se submeterem à Babilônia, fugiram para o Egito. Eles devem ter se achado os espertos da história. Ah, com certeza se achavam. Confiavam na força dos muros de Jerusalém, nas alianças políticas com o Egito, na presença do templo. Eles se agarravam a todos os símbolos externos de segurança, enquanto o coração estava longe de Deus. E a avaliação divina sobre eles é Implacável. Eles são os figos ruins, a oferta rejeitada. E o destino deles, descrito nos versículos 8 a 10, é um dos textos mais sombrios, mais duros de todo o livro. A linguagem é de aniquilação total. Primeiro, uma humilhação global. Farei deles um motivo de espanto e de calamidade para todos os reinos da terra. Eles se tornariam um exemplo proverbial de desgraça. A ideia é que quando as pessoas em outras nações quisessem falar de alguém que foi completamente destruído e humilhado, diriam: que você seja como Zedequias e o povo de Jerusalém. O nome dele se tornaria uma maldição, um sinônimo de vergonha. É um completo desmantelamento da identidade, do orgulho nacional. E por fim, a destruição física. Deus diz que enviará contra eles seus 3 agentes clássicos de juízo: a espada, a fome e a peste. A guerra, o colapso econômico e a doença. Até que o resultado seja um só. Até que desapareçam da terra que lhes dei. É um silêncio pesado que fica depois de ler uma passagem como essa. Uma sentença de morte para uma parte do povo e uma promessa de vida para outra. O contraste não poderia ser mais nítido. Para um grupo, os figos bons, a linguagem é de construção, plantio, cura, retorno. Para o outro, os figos ruins, a linguagem é de espanto, humilhação, maldição e extermínio. É a bifurcação definitiva no destino da nação. Então, o que tudo isso significa? O que estou entendendo é que a localização física, estar em Judá ou na Babilônia, não era o fator decisivo para Deus. O que realmente importava era a postura do coração. Exatamente isso. Era a diferença entre a submissão humilde ao juízo de Deus, mesmo que doloroso, e a resistência arrogante, baseada na autoconfiança. Perfeito. A visão dos figos redefine radicalmente o conceito de quem é o verdadeiro remanescente de Deus. Não são os que mantêm as aparências, frequentando um templo que em breve seria reduzido a cinzas. O verdadeiro povo de Deus eram aqueles que aceitaram a disciplina, por mais severa que fosse. Deus estava de fato podando sua videira de forma drástica, sabe? Cortando os ramos podres e até os aparentemente saudáveis. Para preservar um pequeno galho que no futuro poderia dar frutos novamente. Isso mesmo. É uma lição muito forte sobre como a perspectiva de Deus subverte completamente a nossa. O que a gente vê como um desastre total, ele pode estar usando como o único caminho para a salvação. O que parece ser o fim da linha, para ele, pode ser o ponto de partida de uma nova história. Isso nos leva a uma questão importante que essa passagem levanta para nós hoje. O que parecia ser um desastre completo, o exílio na Babilônia, foi apresentado por Deus como o único caminho para a esperança e a restauração. Isso nos faz pensar em como, muitas vezes, as circunstâncias em nossas vidas, que parecem ser de destruição, de perda, de fracasso, podem, na verdade, ser os instrumentos que Deus está usando. Instrumentos para nos purificar, para nos humilhar, para quebrar nosso orgulho e, finalmente, para nos dar um novo coração. A visão dos figos nos desafia a questionar nossas próprias definições de sucesso e segurança e a considerar se o propósito redentor de Deus não estaria operando, talvez, nos lugares mais inesperados e dolorosos da nossa jornada. uma reflexão muito profunda para a gente fechar. A história dos 2 cestos de figos nos lembra que a avaliação de Deus sobre o que é bom e o que é ruim muitas vezes desafia toda a nossa lógica e que a esperança, por vezes, só consegue florescer no solo improvável do exílio. Deus abençoe todos os ouvintes.